meus amados, preciosos ouvintes e a todos que estão conectados conosco neste programa, nesse momento tão precioso que Deus tem nos concedido de nos ajudar a juntarmos em torno de Sua palavra e nesta grande expectativa podermos receber do Senhor aquela porção que com certeza vai nos ajudar mais esta vez. Nós daremos início à nossa programação, como sempre, ouvindo uma pequena porção de uma das mensagens pregadas pelo profeta, precursor da segunda vinda de Cristo, William Marion Branham, pregando a mensagem intitulada Eu Sei, e como sempre, tendo a tradução na voz do pastor Joaquim Gonçalves Silva, vamos iniciar a nossa programação. Crucifixion before you can have a resurrection. E eles têm que ter uma crucificação antes de você poder ter uma ressurreição. And before the church will ever be able to see a resurrected power, before I can ever see a new ministry take place myself. E antes da igreja alguma vez ser capaz de ver um poder de ressurreição, antes mesmo de eu poder ver um novo ministério acontecendo, before you can ever enter into a new fellowship with God, there's got to be a self-crucifixion so that there can come a resurrection. Antes mesmo de você poder entrar em um novo companheirismo com Deus, tem que haver uma autocrucificação para que então dali possa vir uma ressurreição. We've got to die out to our own thoughts, die out to our own ways, die out to everything that's around us. Nós temos que morrer para os nossos próprios pensamentos, morrer para nossas próprias maneiras, morrer para tudo que está ao nosso redor. Go through the trials and tribulations that we might see a new resurrection, a new life. Passando por provas e tribulações, para que possamos ver uma nova ressurreição, uma nova vida. Before a sinner can ever become a Christian, there has to come a death, then a resurrection. Antes de um pecador alguma vez se tornar um cristão, tem que haver uma morte, então a ressurreição. Before Abraham could see Elohim, there had to be 25 years of testing. Antes que Abraão pudesse ver Elohim, teve que haver 25 anos de teste. Before the Hebrew children could see the Son of God, they had to go into a fiery furnace. Antes que os filhos hebreus pudessem ver o Filho de Deus, eles tiveram que passar por uma fornalha ardente. Before Daniel could see an angel, he had to go into the lion's den. Antes que Daniel pudesse ver um anjo, ele teve que entrar na cova dos leões. Before Job could ever see the resurrection, he had to go in and lose everything he had. Antes que Jó alguma vez pudesse ver a ressurreição, ele teve que perder tudo que possuía. But then by vision he saw. Mas depois ele teve uma visão. And if Job by vision could stand so firmly upon a promise, how much more ought we to do? E se Jó, através de uma visão, pôde se colocar tão firmemente sobre uma promessa, quanto mais deveríamos nós nos firmar. After Christ is raised from the dead and become the first fruits of those that slept, and sent back the Holy Spirit as a seal of promise upon us, that we too shall live. Depois de Cristo ter ressuscitado dos mortos e se tornado as primícias daqueles que dormem e ter enviado de volta o Espírito Santo como um selo da promessa sobre nós, para que nós também pudéssemos viver. Because I live, you live also. Porque eu vivo, vós também vivereis. Seeing His great presence among us, working, doing the same signs and wonders that He did on earth, giving us a hope. Vendo a sua grande presença no nosso meio, operando, fazendo os mesmos sinais e maravilhas que Ele fez na terra, nos dando a esperança. And we come to the resurrection and then remain on our ash heaps.
e nós alcançamos a ressurreição e então permanecemos em nosso monte de cinzas? Let's get off the ash heap today with a new vision, with a new power, with a new determination that we see God in His power. Vamos sair deste monte de cinzas hoje com uma nova visão, com um novo poder, com uma nova determinação de que vimos a Deus em seu poder. We see the resurrection of the things coming. Nós vemos a ressurreição das coisas se aproximando. Amém, irmãos. Glória a Deus. Que maravilha podermos ouvir a voz de Deus falando conosco. E sempre que Deus nos fala, Ele está nos orientando, nos corrigindo e nos fazendo compreender que é necessário buscarmos aquela mudança dentro de nós. Nós ouvimos tanto falar de conversão e muitas vezes é esquecido ou não é compreendido o que significa conversão, que é mudar de direção, é seguir na direção contrária ao que vinha antes. Todo aquele que confessa crer na palavra de Deus tem que mudar de direção, porque o mundo está seguindo na direção que realmente é profético, está chegando ao limite do que deve estar para que venha então um grande julgamento. Houve isso nos dias antes diluviano. E quando chegou o limite, então Deus trouxe um juízo. E nós estamos vivendo, irmão, com certeza, a última era. E nesta era, então, a expectativa está se cumprindo. Tudo ou todos os males que aconteceram nas eras passadas estão presentes nesta era juntas. Mas também toda a luz que foi dada aos homens desde o princípio está chegando agora também à sua totalidade. E nós ouvimos aqui, nessa pequena porção, onde Deus falou através do seu servo, você deve ter observado, senão nós vamos agora refletir um pouquinho sobre uma frase que ele disse: temos que morrer para os nossos próprios pensamentos. Antes ele disse, um pouquinho antes ele disse, tem que ter uma crucificação antes de você poder ter uma ressurreição. Aí, meu amado ouvinte, você que tem prazer em ler a Bíblia, você já compreendeu que não é um livro de história? Não é uma história contada, são relatos. É ensinamento. E nós vemos que Jesus veio cumprir o que estava escrito a seu respeito. Em um certo momento, junto com seus discípulos, ao declarar o que estava escrito que teria que acontecer, ele dizendo que seria entregue aos ímpios e que seria morto, mas que ressuscitaria. E nós vemos então que um espírito contrário tomou a boca de Pedro e foi contra o que estava escrito. Com aquele sentimentalismo, dizendo, não, Senhor, não te faças isso, não seja feito isso contigo.
Mas a resposta imediata da palavra foi: para trás de mim, Satanás. Irmão, nós devemos ter esta consciência de que o que está escrito vai se cumprir. Tem que se cumprir, porque é a palavra de Deus. E está escrito que no último tempo ele teria uma igreja, um povo disposto, um povo que estaria sofrendo, sendo reprovado por causa da palavra, por ficarem atrás da palavra e muitas vezes sem compreenderem, mas confiados de que aquele que prometeu que nos livraria do mal está presente e cumpre com suas promessas. Mas a questão é que não queremos sofrer nada, não queremos ter dificuldades, mas no mundo tereis aflições. Não existe como sermos preparados para o combate se não tivermos um treinamento duro. Soldado sabe o que é isso. Precisa ter um treinamento duro, tem que ir ao limite da força para você saber que você pode suportar isto. Então, para que veja a ressurreição, tem que primeiro haver uma crucificação. Você tem, meu irmão, meu precioso ouvinte, que deixar de lado muitas coisas que foram jogadas sobre nós. Muitas ideias religiosas, muitos pensamentos psicológicos e muitas coisas que são jogadas tentando afastar a fé em nome da razão. Mas o cristão não vive pela razão, ele vive pela fé. Você vive pela fé, meu irmão, minha irmã. E então aí vai se cumprir a palavra para você. Ali onde diz que tudo é possível ao que crer. Sim. Se tu creres, verás a glória de Deus. Os sinais seguirão os que crerem. Isso é a palavra de Deus, irmão. E nós podemos confiar que ela é verdadeira. Aí então ela veio e nos cobra, como foi cobrado ao pai Abraão. Depois de esperar por 25 anos, sendo criticado, mas confiando. E depois de receber o filho prometido, chega então aquele grande teste. Leva o menino e sacrifica-o para mim. Oh, irmão, todos temos que chegar a este teste. Então, o profeta veio e usou esse termo aqui, ó. Tem que haver uma autocrucificação para que então dali possa vir uma ressurreição. Possa realmente o homem interior tomar posse da vida eterna. E ele disse, nós temos que morrer para os nossos próprios pensamentos. Veja bem, irmão. Somos rodeados de influências que nos levam a ter vários pensamentos de por que isso, assim seria melhor, por que não faz assim? Ao invés de simplesmente pedirmos a Deus, Senhor, abre o meu entendimento para compreender o que estou passando. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 12, no verso 2, ele disse, e não vos conformeis com este mundo, com estas razões, com estes sentimentos, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento. Tem ele te dado o entendimento das Escrituras, irmãos?
Tem você compreendido, meu precioso ouvinte, que Pai, Filho e Espírito Santo não são o nome de Deus, mas são títulos de Deus? Ele é Pai sobre nós. Ele se fez carne, nasceu, foi gerado, então é Filho e veio por nós. E depois de voltar ao Pai, ele prometeu que estaria conosco e voltou na forma de Espírito Santo, habitando em sua igreja. É ele em nós. Então ele abriu o nosso entendimento, como fez com aqueles discípulos que estavam entristecidos, desanimados diante de tanta dificuldade, tanta decepção. Mas ele apareceu, como ele agora está aparecendo agora. Veja, irmão, irmã, é ele falando com você, tentando nos fazer recordar do que está escrito. E ele abre o nosso entendimento para nos fazer lembrar: não temas, ó pequeno rebanho, porque a vós agradou ao Pai dar-vos o reino dos céus. Não há nada, irmão, mais valioso do que estas confirmações pela palavra, promessas dadas por Deus, de que se formos fiéis até o fim, nós reinaremos com Ele, nós alcançaremos a vitória, irmão. Você não esquece que também está escrito que o diabo está ao nosso derredor. Ele não está tão longe, ele está próximo, mas está ao derredor, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor. E ele está ao nosso derredor, bramando como leão, mas ele não é leão. Ele não é. Ele não pode te deter enquanto você não aceitar o que ele está dizendo. Se você não aceita o que ele está dizendo, ele não pode te deter. Então, rejeite o que o diabo está dizendo e aceite o que Deus te disse. E em seu nome expulsarão os demônios. Aceite o que ele disse. Aquele que crê em mim tem vida eterna e não passará por condenação. Aleluia. Então deixe o seu entendimento ser renovado, transformado, ter a mente de Cristo, irmão. Pense bem, meu irmão. Deus estava na terra em carne humana, em um homem chamado Jesus. Ali estava toda a deidade. Colossenses 2:9 diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então tudo que é Deus estava em um homem de carne chamado Jesus. É a nova criação de Deus. Ele veio e cumpriu tudo o que estava escrito. E levou sobre si todas as culpas. Levou sobre si toda a enfermidade. Você não tem que estar aceitando o que o diabo está impondo. Você tem que confiar que ele veio e sobre ele estava toda a culpa, toda a condenação. Ele levou sobre si. E pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Sarados de duvidar da palavra, sarado de enfermidades no corpo, sarado, irmão. Não há o que possa te impedir de ser vitorioso, vitoriosa, se você aceitar, deixar, ter isso. Isso transformar o seu entendimento pela renovação. A palavra sendo restaurada para nós, Deus enviou o seu mensageiro e nos trouxe de volta a palavra original. Nós estamos no que é verdadeiro, isto é, em Cristo Jesus. Por isso não há condenação para nós que estamos em Cristo, para nós que cremos em toda a palavra. E crendo na palavra, creu e aceitou ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo.
Mas veja, então ele nos traz a essa compreensão, a esse entendimento, que a nós nos foi dado não somente crer, mas padecer por este nome. Confiar que não importa o que aconteça, de todos os modos, nós ressuscitaremos. Aleluia, glória a Deus. Então, ele veio e diz que pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? Minha vontade de Deus. É vontade dele de que você seja uma vitoriosa, um vitorioso, mas para chegar a isso você tem que lutar. Você tem que enfrentar o inimigo, então ao fim da batalha você glorificará pela vitória alcançada. Assim fez Davi diante do Golias. Enfrentou a batalha e ali estava, dando glória ao Deus Todo-Poderoso, porque venceu a batalha. E você também será um vencedor, uma vencedora, se você deixar que isso transforme o seu entendimento. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, irmão. Então, se algo havia te segurado até hoje de você voltar à comunhão, você agora está libertado para isso, para voltar à comunhão, para voltar aos pés de Jesus, para aceitar o renovo como a verdadeira filha pródiga, como um filho pródigo. Levante-se, confesse os seus pecados, arrependido disso, e então desejando começar de novo, e ele te ajudará, ele renova as nossas forças, ele nos impulsiona, irmão. Então não temas, está prometido, não temas, eu te esforço, eu te animo, eu te levanto, e isso ele está fazendo por você, está fazendo por nós nesta hora. Somente crer. Tudo é possível. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Jesus, amado Deus, como é bom, ó Pai, poder ouvir estas coisas que nos fazem entender, ter renovado a nossa visão de que não há nada perdido, Senhor, pois nós podemos dizer: Senhor Jesus, aceita-me, ó Pai, renova minhas forças, cura minhas feridas, Senhor, livra-me desse espírito que tem me impedido de buscar a Tua presença, de estar a Teus pés. Ó Senhor, esse é o desejo do meu coração. Quero servir ao Senhor, quero seguir ao Senhor, quero te adorar, Senhor, de corpo, alma e espírito. Então ajuda, esforça a minha coragem. Ó Deus querido, nesta hora nós intercedemos, ó Pai, em favor dos enfermos, em favor dos oprimidos, em especial a Cícera. Senhor Jesus, levante-a, Senhor, cure-a, dê a ela a renovação da sua saúde, ó Pai, e que seus filhos possam enxergar e aceitar que o Senhor é o nosso Salvador, e que o Senhor é aquele a qual devemos sempre estar aos pés. Não temas, aceite, volte aos pés do Senhor Jesus. Seja crente e receba a vitória, confiado nisso, que o Senhor é a força da nossa vida. Nós te agradecemos, ó Deus, por cada um que tem crido nisso e tem aceitado que o Senhor tem nos chamado à vitória, pois cremos, ó Pai, que essa é a tua perfeita vontade para com cada um que está lutando com tudo que tem. Não desanime, não deixe ninguém enfraquecer a sua jornada. Continue andando em direção à vida eterna e o Senhor te esforçará. Nós agradecemos, ó Pai, lembramos do nosso pastor, sua família, guarda, ajuda, Senhor, e a cada pastor que está cuidando do teu rebanho, ser com cada um, ó Deus, pois oramos a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Deus vos abençoe. Deus vos conceda graça. É o nosso desejo
em nome de Jesus Cristo. E amanhã, se o Senhor nos permitir, estaremos juntos novamente, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Boa noite com Jesus. Se em teu viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso tuas lágrimas Ele vai transformar, pra sempre guiará os teus caminhos. Ao céu te levará. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás teu coração entregar, teu coração entregar.